Boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Maria, boa noite. Aninha. Boa noite, Conceição. Boa noite, Altino. Boa noite, Deise. Sejam todos bem-vindos a mais uma live quinta-feira. E se Deus quiser, nessa live vai correr tudo bem, né? Bom, sejam todos bem-vindos. Sônia, Silene, Luzia, Lucilene, sejam bem-vindas. Bom, hoje a live vai ser um pouquinho diferente do que a gente está habituado, tá? Como vocês já estão acostumados, Betânia, boa noite, Vali, Lívia, como vocês estão acostumados, a reunião de quinta-feira é a reunião do Pinga Fogo, perguntas e respostas, tá? Então, geralmente a gente faz assim. Só que hoje eu estou sozinho aqui. Então, eu vou organizar as questões, ler e responder. Então, eu peço primeiramente uma grande dose de paciência comigo hoje, tá? A gente vai bem devagar, porque eu estou num notebook aqui também sem mouse, então tá bem complicado aqui. Mas eu estou com outro tablet aqui e acho que vai dar tudo certo. Mas, de qualquer forma, se ao longo da reunião ficar alguma questão para trás, aí vocês fiquem tranquilos que ao final eu vou fazer um levantamento dessas questões e vou fazer um vídeo à parte para responder, tá bom? Eu queria só confirmar com vocês como é que está o som e a imagem. Se puderem me dar o ok do som e a imagem, só para a gente ter a garantia que está tudo ok. Giovana, seja bem-vinda. Lalinha. Tudo ok, gente? O som e a imagem? Estão me ouvindo e vendo bem? Ok, ok, ok. Ah, beleza, ótimo. Perfeito. É que eu estou com um tablet aqui também para poder conferir as questões, né? Se eu não conseguir fazer pelo notebook. Então, por isso que eu tô tentando configurá-lo aqui. Aqui, ótimo. Perfeito. Bom, vamos então, daqui 3 minutinhos a gente começa. Ótimo. E vamos orar a Deus para que corra tudo bem, né? Porque semana passada tivemos aí um imprevisto da natureza, uma grande tempestade aí, e acabou caindo a live de quinta no meio, por 2 vezes, né? E, inclusive, já dá o recadinho a vocês, eu já fiz a coletânea de todas as questões que foram feitas no Pinga Fogo do dia 26 de novembro. Já fiz o vídeo respondendo todas. Então, aqueles que fizeram algum tipo de questão, eu peço que dê uma olhadinha lá. Eu publiquei no YouTube e com o link no Facebook da nossa página, tá? É só clicar lá que vocês vão ter o acesso a essas questões. Dalva, boa noite. Zeza, Vânia, Edna, sejam todos bem-vindas. Bom, faltam 2 minutinhos. Dona Cida, boa noite. Então nós vamos fazer assim. Como eu estou sozinho hoje, ao invés de fazer as questões até 10 para as 9, 8h50, vamos fazer as questões até 15 para as 9, 8h45, tá? Porque daí, como eu estou sozinho,
eu tenho um tempinho a mais para pegar as questões que eventualmente passarem, tá bom? Mercedes, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Daqui a um minutinho a gente começa. Rita, Pérola, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, falta um pouquinho ainda. Bom, Marcelo, Celina, sejam bem-vindos. Falta um minutinho para que a gente possa começar. Mazé, seja bem-vinda. Cristina, boa noite. Bom, 8 horas, então vamos iniciar com a nossa prece habitual. E aí, como eu comentei, façam as questões. Eu peço também, se não for incômodo a vocês, que restringam-se a fazer as questões. Porque como eu estou sozinho, para que eu comece a procurar as questões, muitas vezes as outras mensagens acabam atrapalhando para que a gente ache ou se perca um pouco. Então vamos nos restringir apenas às questões, tá bom? Bom, vamos então, eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a bênção, a harmonia e a proteção. Que Jesus, nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre, e Deus, o nosso Pai, possa nos abençoar em mais essa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos iniciar já com a primeira questão. João, no filme de Moisés, falam das pragas. Realmente aconteceu como mostra no filme? Bom, a gente precisa entender o seguinte, que as pragas do Egito, como todas as manifestações do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é inteiramente baseado em linguagem figurada, tá? Em linguagem figurada. Então, nós não podemos levar ao pé da letra tudo que está ali, tá? Então, as pragas do Egito podem sim ter acontecido, mas não da forma com que foi descrita. Como assim? O que se fala? Se fala que as pragas do Egito foram mandadas por Deus para castigar o faraó Ramsés II, para que ele libertasse o povo hebreu. Vamos analisar isso. Pelo bom senso e pela lógica, isso é impossível. Porque Deus é Deus de amor e Deus do universo. Portanto, Deus é Pai tanto de hebreus quanto de egípcios. Então, ele não castigaria um povo em detrimento do outro. Ok, começamos por aí. Agora, há um estudo científico muito interessante em uma faculdade de arqueologia de Londres, que diz que realmente as pragas do Egito aconteceram, mas foram fenômenos da natureza que um acabou desencadeando o outro, né? Então, por exemplo, o rio Nilo ficar vermelho, mas não foi de sangue, foi da proliferação de uma alga marítima que gera esse tom avermelhado. A partir da toxina que essa alga produz, os sapos saíram do rio e invadiram a cidade. E a partir daí começou a suceder uma praga atrás da outra, mas como fenômeno natural da natureza em desajuste, não um castigo de Deus, tá? Então, sempre que a gente analisa o Velho Testamento, a gente precisa analisar pela ótica da forma simbólica, não literal. Bom, vamos a outra.
Várias palestras dentro da doutrina espírita nos fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Como podemos dizer isso para aquelas pessoas que não têm amor próprio ou que amam outra pessoa mais do que a si mesmo? Jesus nos dá a chave para a felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Então é uma tríade. Para amar a Deus, eu só consigo amar se eu conseguir amar ao próximo. Prática da caridade. Ou como Kardec, fora da caridade não há salvação. Só que eu só consigo amar em plenitude alguém se eu me amar. Amar ao próximo como a si mesmo se ama. Porque se você não se ama, você fica projetando as suas frustrações nos outros e jamais vai conseguir amar inteiramente alguém. Vamos jogar isso num contexto de um relacionamento conjugal. Por exemplo, quando a pessoa não se ama, ela vai transferindo os seus sonhos de ideal para outra pessoa, que não é ideal, porque não existe no mundo pessoa certa, ideal, perfeita, acabada, sem problema nenhum. E aí dá um grande problema, é infeliz. Por quê? Porque um relacionamento, para dar certo, as duas pessoas primeiro têm que se dar bem e amar a si mesmas, vindo o companheiro ou a companheira como acrescentar e desenvolver essa felicidade. Agora, se a pessoa não se ama e fica projetando no outro a sua felicidade, é muito delicado e difícil, porque a gente não controla o outro. Quando o outro fizer algo que a gente não gosta, acaba a nossa felicidade. Então, todos nós devemos tomar muito cuidado com isso, iniciando com o processo de auto-amor, ou seja, analisando as nossas falhas, não para nos afundar no mar da angústia e do remorso, mas para analisar o que precisamos mudar. E analisar também no nosso lado bom, os nossos pontos positivos. Para quê? Para se inflar de orgulho? Não. Para saber que nós temos também um lado luz. Tá? Aí conseguimos amar o próximo como a si mesmo. Bom, vamos lá. Ai, Betânia do céu, você colocou uma questão aqui que levaria uma hora para estar respondendo. Mas aí a gente vai, com muito cuidado, uma versão trailer, tá? Uma versão super resumida. O que é ovoide? Todos nós sabemos que o espírito, ele vive no mundo espiritual envolvido por um corpo espiritual, que é um corpo energético, que é chamado por Kardec de perispírito, que é formado, segundo Kardec, de uma matéria semimaterial. Então, esse perispírito, que é chamado também de modelo organizador biológico, ele que molda no processo da gestação nosso futuro corpo. Quando estamos encarnados, nós somos espírito, perispírito, matéria. Quando desencarnamos, deixamos o corpo físico e nos tornamos espírito e perispírito. Quando o perispírito, ele é moldável conforme os nossos pensamentos. Quanto mais evoluído o nosso pensamento, mais sublime, mais belo, mais feliz é a nossa aparência no mundo espiritual. Quanto mais endurecido no mal, quanto mais apegado à matéria, quanto mais negativo nós formos, mais o nosso perispírito é comprometido. Há um caso de um dos livros de André Luiz, se não me engano, Ação e Reação, se não me falha a memória, viu, gente? Se não for, depois vocês me puxam a orelha. Em que André Luiz vai à casa de um homem com o seu mentor. Enquanto o mentor ia dar um passe no senhor, ele ficou olhando para uma moça que era muito bonita, belíssima, diz ele, uma miss. E ela acabou adormecendo. E quando ela saiu do corpo pelo sono, pelo desdobramento do sono, a visão do seu perispírito era horrível.
ele ainda coloca como uma bruxa de conto de fadas. Por quê? Porque não obstante a plástica do corpo físico ser bela, o corpo perispiritual demonstrava os sentimentos negativos dela. Então, o que isso tudo faz a ver com ovoides? Como o perispírito é moldável conforme nossos pensamentos, quando o indivíduo chega a um grau de perturbação tal que ele acaba perdendo a sua forma perispiritual, se tornando na forma de um ovoide ou um ovo, em assim dizendo, e vive uma vida vegetativa. O que Kardec colocaria em A Gênese e também, rapidamente, e também num dos textos do Obras Póstumas, intitulado A Segunda Morte. Ou seja, a pessoa perde a sua individualidade quanto perispírito. E aí todo um processo da espiritualidade superior para refazer o seu perispírito, tá? Então, em linhas gerais, tá, Betânia? Não é uma coisa muito completa, tá? Só para você ficar instigada e procurar, tá? Se caso precisar de alguma ajuda quanto a material, é só me falar. Bom, vamos lá então. Animal traz experiência de vidas passadas? Os animais, eles são seres em evolução como nós. Nós já passamos pela fase animal e eles um dia chegarão à fase humana. Eles são espíritos. Só que Kardec, de forma didática, coloca o espírito animal o nome de princípio inteligente, que só se tornará humano quando adquirir a consciência do bem e do mal e o livre-arbítrio, tá? Então, a partir daí, os animais trazem sim experiências de vidas passadas, não tão complexas quanto as nossas, mas num processo de automatismo do instinto. Então, ele traz algumas características de vidas anteriores, né? Nesse processo evolutivo como é natural. Tá? Então, há casos de animais, por exemplo, que foram criados por seus donos desde filhotinhos, mas têm um medo em comum de apanhar ou alguma coisa assim, né? Ou outra vinculação que ela jamais teve ocasião de experimentar na sua atual família, né? Então, são indícios de experiências de vidas passadas. Por que Kardec se refere várias vezes ao início do Espiritismo como germe? Na biologia, isso não é considerado algo bom? Pode me explicar? Bom, Kardec analisa ah, o início da doutrina espírita como germe, mas não germe no sentido biológico, mas germe no início de semente, né? De início, o germe da doutrina espírita. O espiritismo é um germe de uma nova era. Então, é o início, é a preparação, é aquela semente que será regada, adubada e desenvolvida para se tornar a grande árvore universal em que todas as religiões finalmente se darão as mãos. Quando Jesus ressuscita, quer dizer que ele reencarnou no mesmo corpo? Eu acredito que é corpo, enfim. Como isso é possível? Não. Jesus ressuscitou em espírito. O que é ressurreição? Existe ressurreição dos mortos e ressurreição, que é a ressurreição da carne, e ressurreição dos vivos. Ressurreição dos vivos é uma outra palavra para reencarnação. O espírito morre, desencarna, e depois de um plano reencarnatório volta à vida num novo corpo. Isso é ressurreição da vida.
tá? Agora, a ressurreição dos mortos é uma teologia, é uma das teses teológicas que fala que no dia do juízo os espíritos retornarão ao cadáver e refazerão esse cadáver, e aí eles viverão no cadáver. E isso a ciência comprova ser impossível, tá? Então, o que ocorre? Quando Jesus ressuscitou, o seu corpo morreu, porque Kardec deixa claro isso no Livro dos Espíritos, com os espíritos de verdade, com o espírito de verdade, quando ele fala o seguinte: uma vez iniciado o processo de desencarnação, não há volta. Não há volta no processo de resgate ao corpo. Então Jesus desencarnou e surgiu na ressurreição como espírito materializado, o que é perfeitamente comum e natural e explicável pelo Livro dos Médiuns, onde Kardec analisa muito bem as materializações, tá? Vamos lá. João, por que algumas mulheres não conseguem engravidar? É muito delicada essa informação, essa questão, porque assim, a gente precisa analisar que são vários fatores que levam a uma mulher não conseguir engravidar, tá? Porque um dos fatores pode ser biológico, pode ser psicológico ou pode ser espiritual. Biológico: fazer um exame completo em você, no seu marido, para analisar se um dos dois tem algum problema biológico. Descartado isso, analisar a questão psicológica. Porque muitas vezes algumas mulheres, principalmente na era moderna, que a mulher geralmente busca o seu sucesso profissional ou casa de forma mais tardia, e aí sim vai pensar em um filho lá pelos 38, 40, né? E aí estamos aí próximo à menopausa, ao relógio biológico contando, e aí uma certa pressão psicológica para engravidar. Pode ser isso, porque eu tenho uma amiga que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E ela fixada nisso. Eu falava para ela, olha, desencana. Quando você desencanar, você engravida. E assim ela fez e hoje a criança dela é linda, né? Se caso não for psicológico e não for orgânico, biológico, aí você pode cogitar a possibilidade de um processo de reencarnação, ou seja, há algum equívoco cometido no passado que você optou no seu plano encarnatório por nessa existência vir infértil ou sem a possibilidade de gerar filhos. E aí como agir? Sublimar o amor, adotando, por exemplo, né? Tem tantas pessoas que, não tendo condições de ter filhos biológicos, adotam e encontram nesses espíritos que vêm filhos não do corpo, mas filhos do espírito, que trazem consigo um processo de gratidão imensa por terem lhe acolhido dessa forma, tá bom? Vamos lá. Uma das palestras que assisti diz que religião e ciência até hoje não se entenderam. Isso é válido até mesmo na doutrina espírita? Na realidade, a ciência e a religião são dois patrimônios do ser humano desde que o homem pisou na Terra. A ciência é o patrimônio da razão, a religião, patrimônio do coração. O que ocorre é que, a partir da chegada, até a chegada de Jesus, a ciência praticamente não existia, né? Era muito pequena. E logo após a modificação feita nos evangelhos, e isso é um tema delicado que a gente vai discutir em uma outra ocasião, em que Deus
a vontade de Deus é suprema sobre todos nós, né? Então, tudo é vontade de Deus, tudo tem que ser explicado pela fé. A ciência não vale nada. E aí a gente entra na era das trevas. E quanta perversidade se fez em nome de Deus. Aí o que acontece? A humanidade, cansada de só olhar a fé, se vincula à razão através da ciência no século XVI, XVII. Inicia o iluminismo. O que vale não é Deus, o que vale não é religião, o que vale não é a fé, o que vale é que consiga ser provado em laboratório. Então, a partir do século XVI, XVII, houve uma ruptura definitiva entre a religião e a ciência. O que Kardec, na doutrina espírita, traz num casamento. Porque Kardec advoga a ideia da religião científica e da ciência religiosa. A religião espírita tem que ser baseada nos fundamentos científicos. E a ciência espírita deve ser impulsionada pelas bases religiosas da doutrina. Quanto tempo Hitler irá esperar para reencarnar? Sabemos que todos iremos evoluir, mas espíritos desse tipo ficariam presos em algum planeta bem inferior por muito tempo? Vanise, minha irmã, você escolheu a dedo a questão, né? Eu até sei do que você está se referindo. Há um vídeo muito conhecido, ou uma informação, que Hitler estaria em um planeta, se não me falha a memória, Plutão, aprisionado, e que Gandhi seria o seu carcereiro, né, por 1000 anos, depois do que ele teria condição de retornar. Essa informação, não obstante ser interessante, é totalmente falsa, porque foge de forma radical a toda a razão e misericórdia de Deus. Todos, questão 115 do Livro dos Espíritos, todos fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluir até a perfeição. Até Hitler errou demais. Acredito eu que os seus erros foram tão grandiosos que ele está no processo de hibernação, sendo tratado e cuidado para poder ser limpado o seu perispírito de tanta crueldade. E que ele não terá mais condições de retornar à Terra, que a Terra está num planeta, às portas de um planeta de regeneração. Então acredito que ele, bem como outros que erraram grandiosamente, já não terão mais oportunidade de reparar na Terra. Porque como se dá a reparação da consciência dos erros? Através da prova e da expiação. Como o planeta Terra já não será de prova e expiação, mas de regeneração, eles não terão mais ocasião de vir à Terra. Muito provavelmente ele fará parte daquele grupo de exilados, né? Como Capela há algumas dezenas de milhares de anos atrás. João, quando eu era adolescente, tive um sonho e senti um pavor tão grande que nunca esqueci desse sonho. Hoje sei que era com um ovoide. Pode me dizer por que sonhei com isso? O som que saía dele causava um imenso medo em mim. Na verdade, pode ser, minha irmã, que não seja nem necessariamente um ovoide, porque o sonho, como eu já falei em outras ocasiões, é muito delicado de ser analisado, porque nem sempre é um reflexo do que a gente vive no mundo espiritual. Pode ser também um reflexo da mistura de fixações mentais, de preocupações do dia e de processos de hipnose de espíritos maus. Porque quando nós vamos dormir perturbados ou não preparados, nós ficamos abertos à influenciação negativa. E esses espíritos negativos muitas vezes fazem com que nós passemos durante o sono por verdadeiras sessões de
hipnose, onde eles fazem com que nós recordemos e sonhemos com aquilo que eles querem. Geralmente aquilo que nos traz mais pavor, né? Então, pode ter sido isso que ocorreu, mas acho muito difícil ter sido um ovoide, porque geralmente eles são já assistidos pelos espíritos superiores. Opa. Mais alguma questão, gente? Acabaram as questões. Estamos em 8h24. Temos tempo ainda. Com a graça de Deus, está indo tudo bem hoje, né? Vamos lá. João, já estamos... Deixa eu ver aqui. João, já estamos no processo de transição planetária. Afirmação. Ok, estamos. Tem alguma previsão de quando vamos estar no planeta de regeneração? Só Deus sabe, minha irmã. Só Deus sabe. O que a espiritualidade fala é o seguinte, que o século XXI será um século marcado pelo processo de transição. Joana de Ângeles nos fala no livro Mestre de Amor que o século XX entrou para a história como o século da ciência, bem como o século XXI entrará para a história como o século do amor. Então, há outras teorias dizendo em torno de 2057 nós estaremos em franco processo de transição. Mas é uma transição. Essa transição iniciou-se quando chega à Terra a terceira revelação da doutrina espírita, século XIX. Portanto, estamos há 163 anos caminhando nesse processo de transição, né? Mas o importante é que nós precisamos sempre lembrar, quando falamos em transição planetária, é que a transição não virá de fora para dentro. Será um processo de dentro para fora. E por isso, tanta perturbação, tanto desafio que nós estamos vivendo hoje, que é uma forma de despertamento das criaturas para a renovação, né? Como a parábola das 10 virgens, que a gente comentou algumas semanas atrás, nessa necessidade de estar preparado para a transição, né? Então, que nós possamos fazer parte desse processo de transição, colaborando com a renovação das almas, para que possamos ser dignos de habitar esse planeta renovado. Agora, pessoalmente, e aqui eu deixo bem claro, não é uma posição espírita, é uma posição minha. É apenas uma conjectura, tá? Particularmente, penso eu, que esse século será um século onde o processo de transição avançará demais. No entanto, acredito que o processo estará concluído por volta apenas do século que vem. Mas isso é uma opinião minha, não da doutrina. Portanto, pode estar equivocada, tá? Bom, vamos lá, gente. Questões? Ok. Qual o objetivo de uma pessoa com uma psicopatia vem à Terra? Penso essa pergunta porque trabalho na Fundação Casa e já conheci alguns casos comprovados de psicopatas. Psicopata é um caso sério, mas primeiramente a gente precisa analisar o seguinte: a doença, a psicopatia, como qualquer outra doença, ela nasce no corpo ou nasce no espírito? Nasce no espírito. Aí alguns cientistas, médicos, conhecedores, estudiosos do caso dizem: o cérebro do psicopata tem uma alteração. Sim, mas essa alteração é feita via perispírito
lembrando a questão anterior, modelo organizador biológico, que organiza o nosso futuro corpo físico, pela imposição da mente e do espírito. Então, o espírito que traz esse patrimônio de perturbação impõe, através do perispírito, a formação de um corpo compatível com as suas tendências. Tá? O que gera a psicopatia? A pessoa, através de atitudes e escolhas infelizes em várias encarnações, vai se isolando cada vez mais no orgulho e no egoísmo, particularmente o egoísmo. Aliás, particularmente o orgulho, de tal forma que ele perde o senso de fraternidade, ele perde o senso de sociedade. Ele vive na Terra para satisfazer os seus desejos. Os outros são meros bonecos nas suas mãos. Ele perde a habilidade de amar. Ele perde a habilidade de ter sentimentos por outras pessoas. Isso fruto de várias encarnações equivocadas. Quando ele reencarna, é um processo para que ele possa, em contato com a matéria, em contato com o mundo, começar a respirar ares novos. E aí começar um processo lento e gradual, doloroso, de um processo de reajuste psíquico, para reaver a sua condição de espírito que possa sentir e amar. Tá? E os crimes que eles cometem, naturalmente, eles são responsáveis. Né? Então, os psicopatas, eles existem, mas por uma condição espiritual e não por uma condição orgânica. Mas aí é um assunto bem complexo que a gente teria que ter mais tempo para analisar. Mas em via de regra é isso. Nenhum de nós, Aninha. Aliás, estaremos todos aqui, né? Aqueles que não viram o comentário da Aninha, acho que não estaria aqui para comprovar o mundo de regeneração. Eu acredito que se eu não estiver aqui reencarnado, e acredito que eu não estarei nessa existência aqui, eu começo a rezar desde já para estar reencarnado aqui, né? Vamos torcer para isso. Almas gêmeas, vamos lá. Primeira coisa, quando se fala em almas gêmeas, aquela ideia teológica de um espírito criado pela metade e ambos ficam procurando um ao outro a sua metade, e quando encontram o amor verdadeiro, real, isso não existe. O que existe são espíritos simpáticos, espíritos que em algum momento das suas inúmeras caminhadas evolutivas de reencarnação se encontraram, se afinizaram, se amaram e desenvolveram esse amor ao longo de várias reencarnações, que hoje nós podemos chamar romanticamente de almas gêmeas, mas são apenas almas afins ou simpáticas. Bom, Cleiton, a tua pergunta é muito importante, porque traz uma dúvida vital aqui para os nossos estudos. Será que existe livre-arbítrio mesmo? Fazemos coisas que às vezes parece que não somos nós. Veja, por exemplo, Judas, que traiu Jesus, pois era plano de Deus. Me explique isso. Vamos por partes, Cleiton. Vamos por partes para não confundir. O livre-arbítrio é a maior e mais poderosa ferramenta que Deus nos concede a nós. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Então, em última análise, a escolha é nossa. Mas a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam na nossa vida? E a resposta é desconcertante, Cleiton.
influenciam, e de tal forma que muitas vezes eles que vos dirigem. Então, os espíritos bons e maus nos influenciam constantemente. Agora, qual influência eu vou aceitar depende do meu livre-arbítrio, tá? Então, o livre-arbítrio é soberano, todos temos. Agora, esse é o primeiro ponto. Agora, Judas traiu Jesus, mas a traição de Judas não estava nos planos de Deus, né? Porque a morte de Jesus se daria de qualquer forma, mesmo que Judas não traísse. Por quê? Porque foi a forma com que Jesus optou por cumprir a sua missão na terra. Então, ele mesmo planejou o seu plano encarnatório para sair da terra de forma traumática, no caso, abraçado a uma cruz. Então, mesmo que Judas não tivesse traído Jesus, ele seria preso e condenado à cruz. Por quê? Porque os sacerdotes do Sinédrio não gostavam dele, porque os romanos não gostavam dele, porque ele tinha inúmeros amigos poderosos. Então, de alguma forma, esses inimigos iam encontrar uma outra maneira. Agora, o importante é analisar isso. Judas, e aí o livre-arbítrio, influenciado por um espírito perverso, acatou essa influenciação, que vamos aí colocar uma fofoquinha do além, né? E aí, logicamente, que eu estou falando por mim, não pela doutrina, tá? Eu acredito pessoalmente que ele, com seus pensamentos e sentimentos negativos em relação à real função, ao real exercício de Jesus na Terra, ele acabou abrindo margem a espíritos obsessores, que fortaleceram nele essa ideia que Jesus teria que destruir o Império Romano. E influenciado por isso, ele optou, com seu livre-arbítrio, a acatar esse pensamento, que satisfazia o seu coração no momento, e acabou traindo Jesus. Lógico que uma coisa que ia ocorrer naturalmente, mas ele influenciou, ele acabou assumindo uma parcela dessa culpa. E que, conforme o livro Crônicas de Além-Túmulo, do espírito Humberto de Campos, onde Humberto de Campos narra uma entrevista com o próprio Judas de Queiroz, eu não vou me recordar o capítulo, se não me engano é o capítulo 5, mas não tenho certeza, tá, gente? Ali ele narra que ele passou por várias encarnações, conseguindo a redenção na personagem de Joana d'Arc. 1221 anos depois de ter se matado, tá? Vamos lá. Marli, boa noite. Quando criança, entre 4 e 5 anos, tive um sonho que nunca esqueci. Sonhei que uma noiva descia do céu pelo telhado e me acordava e sentava na minha cama e conversou comigo por horas. E só se foi quando o dia estava quase amanhecendo. Ela me disse que precisava ir porque as pessoas já iriam acordar e eu não iria mais recordar da nossa conversa. Será que essa noiva seria meu guia espiritual que veio passar comigo meu plano reencarnatório? Olha, Marli, quando nós somos crianças, nós temos uma mediunidade dita natural, porque o processo de reencarnação, ele se completa definitivamente aos 6, 7 anos de idade. Então, até os 6, 7 anos de idade, quase toda criança tem uma mediunidade natural. E daí vem os amiguinhos imaginários, vê vovô, vê vovó, vê papai, vê mamãe, enfim. Então, como você era uma criança, e aí você coloca 4, 5 anos, que é exatamente esse ponto ideal que surge a mediunidade natural de criança, com toda certeza uma mentora de luz veio até você
e conversou com você. E por você ter essa sensibilidade mediúnica natural da fase infantil, você conseguiu conversar com ela durante toda a noite. E aí, quando ela disse que ia embora, porque os outros iam acordar, exatamente por isso. Porque durante o período do sono, a gente se desdobra do corpo e acaba vivenciando o mundo espiritual. Então, esse sonho foi um verdadeiro reflexo, tá? Se não foi o seu mentor espiritual, um espírito de alta luz, tá? Muito provavelmente o seu próprio mentor espiritual, tá bom? Opa! Apertei errado aqui, só um instantinho. Vamos lá. No caso do psicopata, esse espírito é um ovoide, então? Não, Betânia, não necessariamente, tá? O que acontece é que muitas vezes o ovoide ele passa pelo mesmo processo do psicopata. O que acontece? Ele vai lentamente perdendo o sentimento em relação às outras pessoas. Ele vai se enclausurando no próprio egoísmo, no próprio orgulho. Então, se em alguns casos esse processo se torna tão adensado que ele se torna um ovoide, tá? No caso do psicopata, não obstante ser o mesmo caminho, nós não podemos dizer que todo ovoide será um psicopata e que todo psicopata encarnado foi um ovoide. Não podemos falar isso. Mas, diante do mesmo caminho dos dois, a gente pode chegar a concluir o quê? Que um ovoide preparado para retornar à sua forma perispiritual, depois de um longo tratamento no mundo espiritual, pode retornar à Terra para suas novas encarnações e trazer tão arraigado o sentimento de orgulho e egoísmo que se torna um psicopata, né? Mas não necessariamente é uma regra. Pode haver exceção, como espíritos que estão enraizados no mal de tal forma, mas ainda não perderam o seu perispírito. E aí podem reencarnar naquilo que a gente chama de reencarnações compulsórias, onde o espírito não tem querer. Os espíritos superiores o reencarnam por força, para que ele possa, em contato com a matéria, tentar evoluir um pouco mais. Então, a gente não pode afirmar que todo ovoide será um psicopata. Bom, João, poderia explicar o texto bíblico que fala ser mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Vamos analisar isso, sim, mas na verdade a primeira coisa que a gente precisa analisar aí é o contexto, tá? Porque muita gente lê isso aí e fala, mas o que tem a ver agulha com camelo, né? Então, camelo, na época de Jesus, era o nome dado àquelas imensas cordas que eram usadas para atracar os navios no cais do porto. Cordas imensas, de uma espessura imensa, e que era chamada de camelo porque eram feitas de pelo de camelo, né? Então, quando Jesus fala isso, ele fala dentro de um contexto, né? Um jovem muito rico chega a ele e fala: Senhor, eu faço tudo, eu sigo as leis de Moisés, os 10 mandamentos, desde a minha infância. O que me falta para entrar no reino dos céus? E Jesus olha para ele e vê que ele é muito rico e diz: Vai, dá tudo que tem aos pobres e retorna. E aí ele sai chorando porque ele não tinha força para fazer isso. E aí ele fala: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, ou seja, uma imensa e grossíssima corda passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí ele se referia ao quê? A
prova da riqueza na terra é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Por quê? A prova da pobreza nos exige resignação, força, perseverança. Mas a prova da riqueza, ela abre todas as portas para a perdição do espírito imortal. E aí é uma prova extremamente difícil. Até porque aquele que tem um patrimônio grande, ele assumirá a responsabilidade do que ele fizer com esse patrimônio grande. Se ele tem um grande patrimônio, ele tem responsabilidade de ajudar a sociedade dele. Se engajar em alguma obra social ou assistencial, auxiliar de alguma forma. E não usar esse dinheiro, esbanjar esse dinheiro em proveito próprio apenas. Então, nesse sentido que Jesus falou, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É nesse sentido. Não quer dizer que ricos não entrem. Diz que é muito mais complicado a prova da riqueza do que a pobreza na terra. Todo médium tem um mentor, ele pode se apresentar como um preto velho ou caboclo, falando na linguagem deles? Bom, minha irmã, na verdade, assim, vamos começar a analisar isso. Não só todo médium, mas toda pessoa tem o seu mentor espiritual, que pela tradição católica, que a maioria de nós já veio do catolicismo, é o nosso anjo da guarda. Então, todos nós temos. O médium também. O médium tem o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, né? Então, esse mentor espiritual, ele se apresenta a nós da forma com que ele achar mais conveniente. E aí a gente abre um parênteses. Como? O perispírito, ele é moldável. Ele consegue se moldar. Ele não é duro e rígido como o nosso corpo. Ele é moldável. E o que molda o corpo perispírito? A mente. Então, o espírito pensa numa forma e o perispírito se transforma, né? Então, por isso que nós vemos relatos de muitas pessoas dizendo: meu avô desencarnou com 80 anos, tive um sonho com ele bem mais moço. É isso. À medida que o espírito vai se desenvolvendo no mundo espiritual, ele vai conseguindo mudar a aparência dele para uma aparência mais jovem, ou até uma aparência de vidas anteriores, né? Então, ele pode sim se apresentar como um preto velho, um ex-escravo, ou até um caboclo, um índio, né? O problema dentro do meio espírita, entre algumas pessoas, é que caboclo e preto velho é muito vinculado aos nossos irmãos umbandistas. E por esse fato, tem muitos espíritas, não estou falando da doutrina, eu estou falando das pessoas, que quase arrepiam o cabelo quando se fala em preto velho e caboclo, como se fosse um desrespeito à doutrina espírita, como se a doutrina espírita não pregasse a fraternidade entre todas as religiões. E o que é isso? São espíritos evoluídos que preferem se apresentar como um ex-escravo ou como um índio. Eu vou contar aqui para vocês um caso ocorrido lá nos idos de 1900 e... caramba, eu vou entregar a idade, hein, gente? 1994, quando eu estava fazendo faculdade. Eu frequentava, na época, um centro espírita. Eu fiz faculdade na cidade de Piracicaba, nossa grande e amada Piracicaba. E lá eu frequentava um grupo mediúnico da União Espírita de Piracicaba. E lá veio, em dado momento, um espírito com todos os trejeitos e linguagens de um preto velho. E o dirigente, coitado, inexperiente também, moço, pediu com todo cuidado, com toda a gentileza, que o espírito se afastasse, porque lá era uma casa espírita.
Nossa, eu fiquei com vergonha, gente. Aí, o espírito saiu, né? Dali alguns 2 ou 3 minutos, vem um espírito pelo mesmo médium, falando um português irretocável, palavras científicas, e disse: Eu sou o doutor fulano de tal. Em uma das minhas encarnações, eu fui doutor honoris causa por aquela faculdade, fiz isso, fiz aquilo outro. E o coitado do orientador falou: Não, seja bem-vindo, meu irmão e tal. Não, eu só vim aqui para dar um recado. Em uma das minhas encarnações, aliás, a encarnação que eu mais evoluí como espírito, eu era escravo, preto velho, pai fulano de tal. Eu não vou me recordar mais o nome. Então, eu só gostaria de agradecer a acolhida de vocês e dizer que das próximas vezes que eu vier a essa casa abençoada, virei na personalidade do doutor fulano de tal. Eu, que não tinha nada a ver com o peixe, fiquei envergonhado. Então, né? Então, há necessidade da gente entender que eles também são nossos irmãos. Gente, com a graça de Deus, está indo tudo bem na live, eu estou conseguindo pegar todas as questões, mas já é 8h50, então eu peço a todos que já encerrem as perguntas para que a gente possa terminá-las todas e aí partir para a vibração e para o passe, tá bom? Vejo muitos espíritas dizendo: fui fulano em vidas passadas. Aí eu digo: se Deus, nosso Pai, nos presenteou para não lembrarmos o que fomos ou fazemos, você está indo de contra a vontade do nosso Pai. Até que ponto a regressão é real? Olha, meu irmão, eu estou para dizer para você que tem tanta gente que não é espírita, é espiritado, tem infecção de espiritismo, né? Ouve o galo cantar e não sabe onde, né? Porque na realidade, essa questão de saber quem foi é muito delicada, né? Terapia de vidas passadas, como eu falo, não é uma terapia espírita, não deve ser feita em casa espírita por qualquer um. Terapia de vidas passadas é uma terapia que deve ser feita ou por psicólogo ou psiquiatra devidamente habilitado para isso. E você não vai saber a vida inteira, você vai pescar um momento que lhe gerou um trauma. Então, é muito difícil isso, porque quando a pessoa começa a se vincular a isso pelo simples fato da curiosidade, ele acaba sofrendo influência de espíritos perversos e acaba se tornando obsediado. Então, é bem delicado isso. Uma vez uma senhora chegou e disse ao Chico: Chico, eu sei quem eu fui. Eu fui uma cristã mártir. Eu fui morta na arena em nome de Jesus pelos leões. E você, Chico, sabe quem foi? Sim, minha filha, eu fui a pulga do leão. Né? Então aí a gente compreende que há muita controvérsia, muito engano nisso, né? Hoje eu estava assistindo um filme que a mulher estava com câncer já em fase terminal. Aí pediu ao marido, daí pediu ao marido para antecipar sua morte, não intitulado eutanásia, mas através de medicamentos, num hospital que era considerado procedimento normal. O médico ou o marido levam esse karma, mesmo sendo autorizado por ela? A eutanásia, na fase humana, eu coloco isso porque tem a eutanásia na fase animal, que é uma outra questão que a gente pode analisar mais para frente. Na fase humana, nós todos estamos ligados a um plano reencarnatório. Portanto, nós temos um prazo de vivência para que nós possamos resgatar os nossos débitos e aprimorar. E muitas vezes os processos de doença são oportunidades maravilhosas de regeneração do espírito. Então, quando a eutanásia é feita
há um abreviamento indébito, equivocado da existência física da pessoa. Não deve ser feito. Quando é feito, a pessoa, se foi o doente que autorizou, a pessoa tem a sua responsabilidade. O médico tem a sua responsabilidade e o marido ou quem quer que tenha apoiado essa decisão tem a sua responsabilidade. Porque vamos à questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Inclusive que matar é errado, seja em qualquer situação. Então, eles respondem, infelizmente, como coautores. Lógico que cada qual no seu nível de participação e no seu conhecimento próprio, tá? Bom, temos a última questão. João, tem uma pergunta. Quando uma pessoa fica em uma cama por anos e não reconhece mais ninguém, no estado vegetativo, tipo. Deixa eu só baixar aqui. Peraí. João, tem uma pergunta. Quando uma pessoa fica em cama por anos e não reconhece mais ninguém, no estado vegetativo, tipo inconsciente, o que essa pessoa está o que essa pessoa estaria pagando para tanto sofrimento? Em realidade, aí a gente precisa entender, quebrar um pouco esse paradigma do pagar e do sofrer, né? Nós voltamos à Terra não para pagar, nós voltamos à Terra para reparar. No capítulo 7º do livro Céu e Inferno, escrito por Kardec, há uma página intitulada O Código Penal da Vida Futura. Em um dos seus artigos, ele fala que nenhuma falta, por menor que seja, não traga sua consequência natural. Então, a pessoa eventualmente cometeu um erro grave com a sua própria consciência. Quando ele retorna à pátria espiritual, ele se arrepende dessa falta e procura meios para reparar essa falta. E ele próprio, assistido pelos seus mentores espirituais, opta por voltar nessa condição, pois ela lhe dará a oportunidade de reparar o erro. Como diz Paulo de Tarso em uma das suas cartas, o que custa ao bom soldado perder o uniforme durante a batalha se ele ganhar a guerra? O que é alguns anos na vida física aprisionado a um corpo doente diante da felicidade eterna, da consciência tranquila? Então, dessa forma, cada caso é um caso, mas a grande maioria dos sofrimentos nesse gênero não são para pagar. Deus não está castigando. A pessoa opta por passar por essa situação para poder limpar a sua própria consciência dos equívocos passados. Gente, antes de responder essa, eu só vou pedir novamente para vocês já encerrarem com as questões, tá? João, poderemos reencarnar em pouco espaço de tempo? Porque eu me lembro de 3 encarnações minhas. Uma quando era criança e eu tinha o mesmo sonho sempre. Eu estava em um lugar escuro e via umas pilastras, não sei se era o Egito, Grécia, Roma, tinha um barulho. Só um instantinho que eu estou lendo a questão aqui, que é muito grande, tá?
Olha, na verdade, o prazo para a reencarnação é muito variável. Pode-se reencarnar com meses, né? É muito raro, mas pode acontecer. Meses, anos, até séculos. Depende muito de caso a caso. Agora, eu oriento tomar muito cuidado com esse tipo de sonho, porque o sonho ele pode ser muito manipulável por entidades negativas do mundo espiritual, como eu falei em processos de hipnose. Então, tomar muito cuidado com o que você imagina ter sido a sua vida passada, baseado em sonho. É muito perigoso isso. Oi, João, boa noite. Os espíritos reencarnam compulsoriamente, podem nascer com alguma deficiência ou algum problema físico mais grave e não querer reencarnar como seria normal, por isso ele precisa reencarnar compulsoriamente? Não. Aqueles que reencarnam compulsoriamente. Bom, vamos assim. Qual o objetivo principal do espírito querer reencarnar? Evoluir. Evoluir voltando à Terra para reparar os equívocos que ele cometeu. Ele quer isso. Quando o espírito não quer fazer isso, ele reencarna compulsoriamente em determinados casos em que é necessário. Tá? Então, não é essa a questão. A questão é não querer reencarnar para reparar, não querer reencarnar para evoluir. Aí é o caso das reencarnações compulsórias. Quem são os espíritos que reencarnam através de um estupro? O estupro, em qualquer situação, talvez, ao meu modesto ponto de vista, talvez um dos crimes mais bárbaros que o ser humano pode cometer, né? Mas mesmo assim, das situações mais terríveis, Deus pode acender uma luz. Existe um livro chamado Filhos da Dor, que relata exatamente isso. A mulher foi estuprada e, apesar disso, manteve a gravidez, né, e teve um filho. E esse filho foi um anjo de luz na sua vida. Porque nós não podemos confundir o espírito que vem nessa situação infeliz com aquele que ainda traz consigo grandes débitos do passado, tá? Se escolhemos como vir, como explicar, desculpa. Se escolhemos como vir, como explicar às pessoas que afirmam ter vindo em um corpo errado? Provavelmente os homossexuais, né? A homossexualidade, primeiramente, não é uma doença, não é algo extraordinário, não é algo digno de perseguição, não é algo de se apontar nada, é uma coisa perfeitamente natural, tá? Nascida do espírito. Cada um de nós traz na Terra limitações e dificuldades na vida física baseadas naquilo em que equivocamos no passado. Se o indivíduo vem nesta condição, de ter psiquicamente um gênero e morfologicamente ou biologicamente outro, é porque ele teria a necessidade de passar por isso para reparar algum equívoco da sua própria consciência. E ele próprio pede para passar isso durante o seu projeto de plano reencarnatório. Então, quando eles voltam, eles trazem a homossexualidade como uma dificuldade grande, porque não é fácil.
Um homossexual, ele sofre preconceito de todos, inclusive da família, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu assisti um debate em que tinha várias minorias. E uma pessoa negra falava que sofremos muito preconceito na sociedade. E aí deu a palavra a um homossexual e ele falou: nosso irmão aqui disse que sofre muito preconceito na sociedade, mas nós, quando fechamos a porta de casa e entramos na nossa família, continuamos sofrendo. Então, é uma prova extremamente dolorosa, muito difícil, porque, infelizmente, aquelas palavras de Jesus ainda não foram bem compreendidas. Amai ao próximo como a si mesmo se ama. Certa vez eu vi no Facebook, sim, às vezes Facebook também é cultura, uma charge em que Jesus dizia: amai ao próximo como a si mesmo. E aí alguém na multidão fala: até os homossexuais? E Jesus retorna e diz: bom, vamos começar de novo e vocês me interrompem aonde vocês não entenderam. É isso, né? É isso. Há 20 anos atrás, meu irmão estava no hospital e eu tive um sonho, uma visão. Veio um bicho flutuando com olhos vermelhos e falou que meu irmão iria morrer. Ele realmente veio a falecer. Sabe me dizer o que foi isso que veio no meu sonho? Na verdade, assim, minha irmã, a gente precisa analisar o seguinte: o seu irmãozinho iria desencarnar por quê? Porque havia chegado o momento dele. Ele havia planejado um período para ficar aqui na Terra e depois retornar para o plano espiritual. Ia ocorrer. Muito provavelmente, um espírito inferior, um espírito perturbador, aproveitando da fragilidade de vocês, se aproximou e jogou essa informação, né? Mas isso ia ocorrer, e essa influência se aproximou no momento de fragilidade. Então não se vincule muito a essa questão, não, porque ninguém consegue ter força sobre a vida e a morte a não ser Deus nosso Pai. Bom, gente, então opa, peraí. Então terminamos as questões e vamos agora à vibração e ao passe, tá? Lembrando, eu acredito que não ficou nenhuma, mas se caso tenha ficado, depois na quinta-feira da semana que vem eu respondo logo no início da live do Pinga Fogo, tá bom? Então, vamos à nossa vibração. Vamos elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber Jesus. E nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, que Jesus possa abençoá-los. Que teu manto de luz alcance a todos os nossos irmãos encarnados em humanidade, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Senhor, seja o farol de luz a nos guiar o caminho pelas sombras da terra. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível, perseverança, resignação,
fé e, sobretudo, a certeza que dia virá, encontrarão muito mais do que a saúde física, saúde espiritual. Agora, vamos orar e pensar firmemente por todos aqueles que nos pediram ajuda, por todos aqueles que nos pediram prece, por todos aqueles que sabemos passar por dificuldades e sofrimentos, e a legião infinita de Deus, através do nosso pensamento, alcançará cada qual, levando o bálsamo da paz, da harmonia, da saúde, da proteção, da bênção e da misericórdia. Vamos rogar agora aos nossos irmãos desencarnados, aqueles nossos irmãozinhos que partiram antes, que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual, consequência de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Senhor, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Mestre, que teu infinito amor possa abençoar os suicidas, que a doce Mãe de Nazaré possa descortinar a eles um mundo feliz, e aos nossos irmãos endurecidos no mal, que a sua infinita misericórdia e amor plante em seus corações a verdade, para que eles se libertem e se tornem dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e glória sempre. Amém. E agora, meus irmãos, vamos ao passe e à fluidificação das águas. Fechemos os nossos olhos e abramos a nossa mente. E pela força da mente, vamos perceber que no ambiente em que estamos começa a se iluminar. Uma luminosa garoa que cai sobre nós. E cada gotícula luminosa, quando atinge o nosso ser, é absorvida. E lentamente vamos nos iluminando. Percebemos agora que em meio a tanta luz, focos de luz se humanizam aqui e ali. São os mensageiros do Cristo. Alguns grupos cuidam da fluidificação das águas, outros do passe em nós e em nossos familiares, outros ainda na limpeza do ambiente do nosso lar. Maravilhados, sentimos essa energia nos invadir o corpo, a mente, o coração e a alma, trazendo a paz, a harmonia e a proteção. Nesse momento, uma onda de felicidade nos inunda a alma. Estamos renovados. Os espíritos nobres estão conosco. E temos a certeza inabalável de que Deus é nosso Pai e não nos abandona nunca. E que Jesus é sim o nosso irmão maior, o nosso divino pastor, e que não deixa
nenhuma sequer das suas ovelhas para trás. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim, meus irmãos, todos nós agora recebemos o passe. As águas que estão diante de nós já não são mais águas. Nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores do GAEFA que estiveram conosco ao longo de toda a nossa reunião. Agradecemos a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a Mãe Santíssima de Nazaré, que nos abençoa, a Jesus, o nosso Mestre, nosso modelo e guia. Entregamos a Ti, Deus Pai da vida, mais essa reunião e rogamos a misericórdia da Tua bênção, para que possamos ter uma noite de paz e amanhã um dia de renovação e força para lutar contra as nossas próprias más tendências e alcançar a cada dia um degrau acima na escala rumo a Teu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então assim nós encerramos a nossa reunião, né, de quinta-feira, a nossa live, perguntas e respostas. Acredito que não tenha ficado nenhuma, mas eventualmente se tenha ficado, quinta-feira da semana que vem, a gente vai estar respondendo, tá? Como eu sempre falo todas as quintas, essas respostas, elas podem eventualmente estar equivocadas em algum ponto, porque eu não sou infalível, né? Como eu gosto demais dessa frase de Herculano Pires, na doutrina espírita não há professores, apenas alunos. Então, eventualmente, se acharem que alguma questão está equivocada, eu peço coloque nos comentários para que a gente junto possa aprender mais, né? Bom, do mais, eu gostaria de convidá-los, primeiro a dizer que esta live ficará aqui na página do Facebook. Daqui a pouco também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita, e que a palestra, aliás, a reunião de quinta-feira passada, de Pinga Fogo, não conseguimos concluir por causa da conexão, que caiu uma tempestade forte e caiu a conexão, não consegui voltar. Eu peguei todas as questões dessa reunião, fiz um vídeo respondendo todas e já postei no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita, e fiz um link de postagem no Facebook, tá? Então, aqueles que eventualmente fizeram questão e querem ver a resposta ou quiserem conhecer, fiquem à vontade, tá? Lembrando que terça-feira que vem temos mais uma live, agora do Evangelho. Como eu expliquei semana passada, nós estamos esse mês de dezembro dedicando a Jesus. Então, todas as terças do mês, nós falaremos de um vulto do Evangelho, né? Terça passada foi Maria Santíssima. Terça-feira agora será José da Galileia, o pai de Jesus. Figura pouco conhecida no meio cristão e muito desprestigiada, infelizmente, né? Mas convido todos a conhecerem essa história belíssima de José, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui conosco novamente. Minha profunda gratidão, recebam o meu abraço do coração e tenham um resto de semana de muita luz e paz. Fiquem com Deus, meus irmãos.